para te perguntar isso. O que eu posso fazer quando isso acontece? Assim, em termos... O controle individual é sempre muito complicado, né? Porque vai parecer um choro de contribuinte que não está satisfeito em pagar, né? E a gente, por mais que a gente saiba que esse choro seja um choro legítimo, justo, né? Justo, eu acho que também a gente passa por reconstruir algumas instituições e entender que o agir coletivo é muito mais próprio para esse debate do que individualmente falando, né? Mas eu acho que, assim... nós temos alguns caminhos possíveis, né? Uma judicialização é sempre um caminho possível, né? É o pior caminho também. Mas é um caminho complicado. Você tem que mostrar ao judiciário isso, né? Assim, olha, o recurso é para isso, está sendo aplicado daquela maneira. É sempre muito complicado a gente entender que o judiciário vai ter a capacidade de compreender a aplicação do recurso e que aquilo talvez não seja só um contribuinte no seu ius esperneandi, né? E a cabeça do magistrado? Porque ele vai... O que ele pensa? Pô, invasão de poderes, né? Minha função aqui é o controle da legalidade. Uma autocontenção, né? Meu negócio eu tenho que controlar a legalidade, não o mérito. Mas a economicidade é em cima do mérito, né? Que em tese ele pode fazer, né? A gente tem casos, inclusive no Supremo Tribunal Federal, onde ele, ainda que não isoladamente, ele fundamenta na economicidade, né? Assim, sem querer pegar num assunto muito polêmico, mas, por exemplo... Polêmica, isso que é polêmica. Pode falar. Vamos lá, canal na internet, né? A gente não vai ser cancelado, não. Talvez. Talvez, né? Porque, quando o Supremo foi apreciar a elaboração de impressões de voto, um dos argumentos que o Supremo usou foi falta de economicidade na medida. Porque... quanto custa eu ter do lado de cada máquina eleitoral uma impressora para sair um comprovante para cada um e qual é a utilidade dessa medida em termos de controle? Tanto assim que ninguém mais fala desse voto impresso. Talvez se fala de algum processo de auditagem, se é que isso caiba ou não. Né? Apesar de muitos dizerem que já existe. Mas, assim, pensando na economicidade, o Supremo tem um caso que foi aprovado em projeto de lei. E ele declara inconstitucional esse projeto de lei para justificar, olha, isso, independente de qualquer coisa, não faz sentido o gasto, e aí tem números no próprio processo supremo, o gasto de não sei quantos milhões com impressoras e papéis e bobinas para você ter ali do lado de cada máquina eleitoral, em cima do que se pretende com isso atingir. Você tem outros meios, aí a ideia mais econômicos de... outros meios de fazer esse tipo de conferência. E não era só a impressão da bobina, né? Porque na burocracia a gente sabe que começa ali e depois. E tem todas umas etapas, né? Vai para onde aquilo, vai transportar para onde, vai... Sim, claro, armazenar, manutenção depois. Só para ser fiel, o principal argumento do Supremo não foi esse, né? Foi a questão do sigilo do voto, né? Porque se eu imprimir o meu voto efetivamente, como é que depois aquilo ali fica passível de ser, sei lá, assédios pessoais e sociais, né? Mas... eu repito, um dos argumentos do Supremo também foi a economicidade. Então, você encontra vários casos, e eu trouxe alguns para o meu livro, vários casos onde você encontra o judiciário respondendo na economicidade. Falando, olha, esse gasto não. E o que falta, talvez, aí ao judiciário, para a gente ficar mais rico até, ele fazer essa análise pensando em algum tipo de tributo, né? Fazendo essa relação, por exemplo, quando a gente estava falando da CID, né? Ou de alguma contribuição.